Graças e paz no Senhor Jesus Cristo, amados. Boa tarde, tudo bem? Amados, trago mais uma reflexão, né? Dessa vez Isaías, não, perdão, The Revelation for the Evolution, número 54, né? E dessa vez o título é: Filho, dá uma quirera para os passarinhos que estão com fome, né? Vocês vão entender a razão, né? Antes vamos fazer uma oração, né? Pai, glorioso és tu, ó Deus, que criaste tudo para um bom propósito, para a criação dos teus filhos, ó Deus. Sim, e quão gloriosa essa tua criação, para estar contigo na glória, morando contigo, o Criador de todas as coisas, Senhor. Sim, todos os teus filhos, e um dia estarão na tua glória. Passarão, sim, pela mão do vaso doleiro, Senhor, sendo edificados, construídos dia a dia, nesse cenário aqui chamado terra, ó Deus. Glórias a ti, ó Deus, que é fiel e justo às tuas promessas, quando diz que, ainda que a mãe que amamenta seu filho do seu ventre esqueça seu filho, tu nunca esquecerás um filho teu. Sim, tu é fiel e justo para cumprir isso. Sim, todos os predestinados a estar contigo na glória, tu não se esquecerás nenhum dele, ó Deus. Assim como a galinha que vai com seus pintinhos, e vai ela, os pintinhos atrás. Se fica um para trás, ela volta o caminho, pega, levanta. Tu ajuda os teus filhos a caminharem, Deus. Ainda que estejam derriçados, ó Deus, tu ajuda. E sim, certamente podemos dizer como Cristo falou, em que ele falou: vim buscar todos aqueles que meu Pai confiou, e sim, tu vai levar, ó Deus. Nós te adoramos, te glorificamos, porque tu és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom. E tua bondade, tua vontade é boa, perfeita, agradável para com teus filhos, ó Deus. Glórias a ti, Pai. Clamo a ti em nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Venha falar conosco. Venha falar aquilo que é da tua vontade, do teu agrado. Que eu aqui me diminua, que eu não venha falar das minhas particularidades que eu acho, que eu penso, que é somente meu, mas que eu fale o que é do teu agrado. Que eu sirva de porta-voz, Senhor, para a graça do teu Santo Espírito falar através de mim. Mas que seja feito tudo conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. Clamo a ti em nome de Jesus, derrama teu Santo Espírito. Clamo a ti em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus escolhidos, em nome de todos os teus filhos. Venha falar conosco, que possamos ouvir, movidos pela graça do teu Santo Espírito, aquilo que é do teu agrado, da tua vontade, ó Deus. Glórias a ti. Amém. Nós te adoramos, te glorificamos, porque tu és bom, sempre foste bom, sempre serás muito bom, Deus. Glórias a ti, Senhor. Amém. Hoje, trago alguns textos, vou ler a partir do primeiro. Já começo falando dos textos, gente, porque é a nossa referência. Sem eles não tem como ser o nosso sustentáculo, né? A Sagrada Escritura, a saber, sabe que no Antigo Testamento tinha por certo que o ambiente mais sagrado que se tinha era na sala dos Santos Santos, diante da Arca da Aliança, né? Em que na Arca da Aliança lá tinha 2 querubins, e no centro estava o quê? A palavra, a lei, né? Então, a nossa referência, uma vez que Jesus é o verbo que se cumpriu, Filho unigênito de Deus que está vivo e vive em nós, né? Então, claro, a nossa referência à Escritura não tem como ficar falando algo sem logo ir para ela, né? Então, vamos lá. Vou lá. Nosso texto de início aqui, que vai ser mais ou menos a base da meditação, ou seja, a razão da meditação, está lá em Lucas 8. Lucas 8, tá. Lucas 8, do 26 ao 39. Está intitulado assim: A cura de um endemoniado Gerazeno, né? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galileia. Sabe, gente, já começa a meditar a respeito disso aqui. O significado de Gerazenos, o que significa?
um significado em que podemos se apoiar conforme a tradição e a cultura, Geraseno é aquele que vem da peregrinação, aquele que vem da luta. Então isso já serve de base para a gente raciocinar a respeito disso, de substrato, né? Que fica de frente para a Galileia, né? Frente para a Galileia. Onde era a Galileia? Onde Jesus descansava, onde ele estava quase que o tempo todo, né? Enfim, logo que Jesus desembarcou, ou seja, de um lado estava a Galileia, do outro lado estava a terra dos Gerazenos, creio ser assim, né? Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito tempo não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Vejam, quem é que veio até Jesus? Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que há muito não se vestia. Então, esse homem veio até Jesus, né? Vamos lá. Que há muito não se vestia. Sabe que vestimenta na Sagrada Escritura tem um contexto de proteção, né? Ou seja, de acolhimento, que também podemos traduzir em paz, né? Que há muito não se vestia, nem habitava em casa alguma. Ou seja, sabe-se que quando se diz casa, o que é casa? Que é muito próximo à palavra casamento. Ou seja, quem casa, quer casa, né? Então, o que significa casamento na Sagrada Escritura? Temos um contexto muito ideológico, ou seja, principal referência, que é Cristo buscar sua noiva e assim se casar. Então, pensando aqui, se ele não tinha casa, ele não tinha com quem se casar, não tinha Cristo em seu coração, não tinha Espírito Santo em seu coração, né? Vejam, tudo isso que eu estou falando aqui, no contexto, vai se conectar no contexto geral da minha reflexão, tá? Estou levantando substrato, argumento aqui para a gente poder linkar isso, né? Tá. Nem habitava em alguma casa, porém vivia em túmulos, ou seja, quem vive em túmulos é morto. Ou seja, quem é morto, espiritualmente morto, aquele coagido pela morte, né? Ou seja, pela carne, pela essência maligna, as trevas, né? Vamos lá. Quando o vento, espera um pouquinho, tá, vamos lá, deixa eu segurar aqui. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte, olha, então o endemoniado prostrou-se diante de Jesus, né? Dizendo com voz forte, o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele. Esse é o contexto, gente, da pessoa que é oprimida, né? Oprimida. Eu não digo simplesmente o possesso. Todo aquele que é oprimido pela razão maligna, a carne, as trevas, o que é pelas trevas? É os demônios, né? Ou o que é então? O que nos causa ansiedade, medo, depressão, angústia? O que será que isso é isso? Espírito do bem? Não. Espírito da morte. O que é espírito da morte? Demônio? Ou tem um nome mais bonitinho para dar? Não tem, né? Então, de fato, não se resume àquele que simplesmente está inteiro, assim, não, como fosse um possesso mesmo. Todo aquele que é movido pela carne, que é direcionado pela carne, posso dizer assim que o que guia ele é a carne. Então, o que guia ele é a carne, se o que é a carne é por demônios, não, o que guia ele é demônios, entende? Então, isso serve também para raciocinar a respeito de pessoas que são movidas pela carne. Normalmente chamamos esses de orgulhosos, arrogantes, né? Vamos lá. Vou ler novamente aqui tá. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto.
impelido o demônio para o deserto, né? Aonde que acontece? Aonde que é o cenário do vaso do oleiro? Onde que tudo acontece? De onde saiu o povo liberto da escravidão do Egito? Passou 40 anos aonde? No deserto. Que tudo aconteceu no caminho. Quem é a razão do caminho? É Jesus. Vamos lá. Tá. Jesus perguntou a ele, versículo 30, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Esses pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Sabe, gente, lá se não me engano, em Marcos, acho que Marcos, não sei se é Marcos 5, ou, acho que é Marcos 5, se eu não me engano, em outro evangelho, esse trecho é descrito, eles falam assim, ó, isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Esses pediram a Jesus que não mandasse para o abismo. Naquele contexto, em outro evangelista, fala, eles pediram a Jesus que não mandasse para fora do país. Fora do país, né? Aqui, ó. E que mandasse, então, que mandasse entrar nos porcos. Não mandasse fora do país, mas mandasse entrar nos porcos, né? Ou seja, ó, ora, uma grande... Olha lá, nesse contexto, ó, eles pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ou seja, o abismo ou fora do país, né? E lá em Marcos, se não me engano. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os dissesse para entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tá. Vou refletir a respeito disso aqui. Então, quando se fala inicialmente lá que é muitos, é uma legião, né? E de fato, gente, na nossa vida também é muitos, né? Haja vista que, como você acha que vem seus pensamentos? Ou vem da essência maligna da carne, ou vem do Espírito Santo. O Espírito Santo é um, demônios são muitos. Uma tormenta, uma tribulação é provida por muitos, né? Nesse contexto, gente, quando se fala muitos, como entender a razão de cada qual na sua vida, né? Só vou exemplificar como eles agem, né? Como eles agem. A gente sabe que as trevas normalmente usam nossas emoções, né? Para nos atingir. Normalmente, conversamos com as trevas, coagido por emoções. Ou seja, o que significa isso? Lembra daquele desenho, um falando de um lado, outro falando do outro? O Espírito Santo falando do lado e o inimigo falando do outro? Exatamente, é literalmente aquilo. Entende? Uma vez que estamos nessa luta, no meio dessa luta, né? E como assim eles falam com emoções? Por exemplo, ciúme para aquele que foi traído, né? A pessoa que tem traído, foi traído. Gente, é um trauma tão grande, uma ferida tão grande no coração da pessoa que gera uma emoção má, né? Logo que ele vincula o pensamento àquela traição, lhe vem sentimentos, angústias, tormentas internas. E daí começa a ser incutido nele pensamentos. Ah, poxa, ele está fazendo isso comigo. Nossa, de novo não pode ser. Ai, vou investigar o feito de tal pessoa, vou ver se essa pessoa não está online também. Quem é que está falando isso na cabeça da pessoa? Essas ideias? O maligno, as trevas. E ele usou o quê? Emoções, feridas, traumas, brechas, para ele comunicar, para a pessoa dar luz ao pensamento, a voz ao pensamento dele, dar razão ao pensamento, à voz dele. Entende? Então, de certa forma, gente, uma pessoa que está coagida por ciúmes, que foi ferida no seu emocional por traição, gente, vive uma tormenta, umas sensações de angústia que é expressão de morte, entende? Então, não precisa a pessoa estar assim, olha, fui lá num lugar lá e consagrei a minha vida a tal coisa, nossa, agora não consigo nem andar de não. A pessoa só está movida por fortes emoções, sabe? Oriundas da razão maligna, ou seja, do ciúme, vai falando coisas que ela fica perturbada ao ponto de fazer coisas que hoje a gente está vendo, gente.
como as pessoas coagidas pelos ciúmes estão se tornando verdadeiros monstros. O que se configura os monstros? As trevas, o inimigo, né? Então, só contextualizando como age esses muitos na nossa vida, né? Às vezes, normalmente a brecha é por feridas na alma, nas emoções, nas más emoções. Uma vez que damos voz àqueles que usam as más emoções para nos afligir, estamos conversando com eles, né? A Sagrada Escritura nos fala, fuja das trevas, elas fugirão de você. Uma vez que você dá voz a um, deve estar fazendo isso também. Quer dizer, vou procurar aqui, lá, vou lá ver o que está falando para você aí. Quem que está falando, você acha? Espírito Santo? Não. O Espírito Santo fala, perdoe, né? Quem fala para você pegar a arma, passar o carro em cima, pegar a faca, é o maligno, inimigo. Vamos lá. Tá. Só que eu estou atualizando essa razão de muitos, entendeu? Só para testificar que não precisa ser algo que a gente julga ser muito grave. Não, na vida de qualquer um isso pode acontecer. Tá. Vamos lá. Tá, parei aqui. Nesse sentido, vamos lá. Parei aqui. Parei no 33, né? Vamos lá. Tá, pera, eu vou voltar um pouquinho aqui. Vou voltar então ao 30. Jesus perguntou a ele, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Eles pediram a Jesus que não os mandassem para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estavam pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Sabe, gente, esse trecho aqui sempre foi uma incógnita há muito tempo para mim. Sabe, uma vez que a gente vai contextualizando isso de uma forma geral, observando outros textos também, sabe, o quebra-cabeça vai se fechando, né? Nesse sentido, por que os demônios, ele pediu para não mandar para o abismo? Qual é o abismo? Seria o mar, por exemplo, o ambiente deles. Mas que significância tem? Qual ação? Qual tarefa? Qual ambição os demônios teriam no mar? Onde eles habitam? O intuito dele não estar envolvido com a alma, com o coração das pessoas? A tarefa dele não é atormentar as pessoas? Exato, né? E vamos ver à frente que, por exemplo, quando ele sai do processo, ele procura logo outro lugar para entrar, né? Nesse contexto, Jesus permitiu entrar seus porcos. E como configurar a figura de porcos, né? No contexto humano? Ou seja, aquele que vive em imundície, vinculado ao mundo, né? Imundo, no mundo, né? Ou seja, ou nas razões do mundo, que a gente sabe muito bem, né? As obras da carne, né? Então, nesse contexto, gente, quando ele sai daquele que foi expulso, ele não fica vagando, não, ele já entra no coração daquele. Ou seja, na Sagrada Escritura, quando se fala, os humilhados serão exaltados, exaltados serão humilhados, como consiste isso, verdadeiramente isso? Né? Automaticamente, quando o humilhado é exaltado, o exaltado é humilhado por quê? Vou encenar, só fazer uma cena. Por exemplo, já citei algumas pregações, algumas meditações isso, um certo sujeito, né? Ou seja, foi pedir alimento num restaurante, e o dono do restaurante agiu assim, por que você não vai trabalhar, o seu vagabundo? Né? Questão de 3 meses o restaurante fechou. Quem coagiu para que isso acontecesse, uma vez que humilhado é exaltado, exaltado é humilhado? Quem? No ambiente espiritual? Os anjinhos do céu? Não, os demônios. Né? No sentido de que aquele que foi humilhado, ele se libertou. Por quê? Quando se fala que Deus revela a face humilde, quando se fala que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre,
Então ele foi liberto do cativeiro do maligno pela sua humildade, por baixar a cabeça. Os demônios vai para onde? Vai para as outras pessoas impregnadas pela carne, pelas razões do mundo. Entende? Não fica vagando. Até na Sagrada Escritura podemos dizer, depois eu vou ler mais à frente, que morada dos demônios, ou seja, onde moram os demônios. Normalmente no coração do orgulhoso, do altivo, daquele que pratica ações malignas, daquele que é hipócrita, né? Vou lá, vou à frente aqui. Vamos lá. Tá. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do lago, e afogou-se. Lago? Afogou-se. Como entender isso? Né? A Sagrada Escritura nos fala, tá vendo aquela erva ali, hoje está verde, né? Amanhã está seca e depois já não existe mais. Vocês viram? Qual é o salário do maligno, do pecado? A morte, né? Qual a razão que fez com que aquele dono do restaurante fechasse o restaurante? Oprimiu o pequenininho, né? Se exaltou oprimindo o pequenininho, ou seja, agiu malignamente, né? E dessa forma gente. A gente sabe que a maldade, a inclinação pela maldade tem tempo curto, né? Tem tempo curto. Assim, hoje uma erva tá verde, amanhã seca e depois não existe mais. E como entender nessa ação aqui? Os demônios simplesmente andam no porco, os porcos saíram voando para o lago, né? E vamos mesmo mais à frente, que o findar da ação do mal é no lago onde está queimando fogo e enxofre, junto com aquele que o transporta, né? Ou seja, sabe que se o lago onde está queimando fogo e enxofre é trazido na Sagrada Escritura como lá no Antigo Testamento, quando para fazer uma certa higiene, né, tudo aquele que era impuro, toda podridão, era lançada num lago em que eles alimentavam com enxofre, que pegava fogo o tempo todo para fazer a esterilizar aquele lugar, para não que se praguejasse muito, né? E sabia-se quando lá jogaram era definitivo, era para sempre, entende? Nesse contexto, o findar para sempre daquele que é coagido pelas trevas é no lago onde está queimando fogo e enxofre, assim como os porcos findaram, né, no lago. Vamos dar sequência aqui. Espera só um instante. Tá. Tendo os porcos saído do homem, entraram nos porcos. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se a espinhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, ou seja, vestido, protegido. Qual é a vestimenta em que Cristo nos propõe? A paz, né? Vestido em perfeito juízo, ou seja, justificado, né? Perdoado, né? Nesse contexto. Sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Tá. Vou logo para outro texto. Eu vou trazer alguns textos para não perder muito tempo. Já vou direto. Vamos lá.
Está lá em Isaías 40, gente. É algo que se vincula, né? A autoridade de Jesus, autoridade de Deus, sobre tudo e todos, né? E olha, está lá em Isaías 40, versículo 22. Está escrito assim: Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Sabe que lá em Apocalipse, creio eu, em capítulo 9, se não me engano, na quinta trombeta, fala-se a respeito de gafanhotos e se configura a figura de demônios, né? Então vou ler novamente. Ele é o que está sentado, Jesus Cristo, sentado sobre a cúpula, ou seja, sobre realmente a cúpula, aquilo que tem autoridade, né? Se gerencia, tem autoridade. Ele é o que está sentado sobre a terra, coração, cujos moradores são como gafanhotos. Então, como entender isso? Terra, cujos moradores são gafanhotos. Coração, onde se habita demônios. Quem tem autoridade sobre eles? Jesus, né? Nesse sentido, como entender, vincular isso ao texto anterior, né? Então, Jesus deu autoridade aos demônios, saíram, foram para os porcos e foram para o mar, para o lago onde está queimando fogo e enxofre, com razão de a autoridade de quem? Mando de quem? Jesus, né? Tudo, Jesus quem é Deus? Tudo que acontece sob o mando de Deus, né? Então, só testificando que ao olhar de Isaías, né? Eu peguei só um versículo, gente, porque eu tenho outros textos também, é só para testificar, né, a autoridade de Jesus sobre demônios, que se conecta ao texto anterior e se conectará também ao texto seguinte, né? Vamos lá. Agora, deixa eu ver aqui. Tá. Vou ler aqui Apocalipse 19, né? Apocalipse 19, mais ou menos, espiritualmente, como entender essa ação, né? Já visto aqui, Apocalipse trata-se de uma ação, um mecanismo estritamente espiritual, né? Então vamos lá. Apocalipse 19, do 17 ao 21. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritava com forte voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu. Aves que voam no meio do céu. Todas as aves que voam no meio do céu. Você sabe que a configuração lá em Gênesis do simbolismo, aves, se dá a seres espirituais. Sim, seres espirituais se configura também na razão de demônios, né? Uma vez que eles, né, estão para uma ação espiritual, né? Vamos lá. Vamos lá então. Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer a carne de reis. Opa, carne de reis, né? Aquele que realmente tem autoridade terrena, mundana, né? Carne de comandantes, né? Aquele que manda, ou seja, o altivo, o orgulhoso, né? Ou seja, aquele que tem uma postura em que ele é superior e os outros são menores, contrapondo o sentido de equidade que Cristo nos mencionou, de sermos todos iguais, né? Então, orgulhoso, a gente sabe que orgulhoso uma vez que a Sagrada Escritura nos fala que o Senhor revela a face ao humilde e vira as costas ao orgulhoso altivo, sendo esse, ou seja, um contraponto em que Cristo está no meio. Então, Cristo está no meio, referenciando, olhando para o humilde. Então, do outro lado, último lugar lá, quem está? O orgulhoso altivo. Por essa razão, sim, ele, nesse contexto aqui, vocês vão ver que é devorado por demônios. Por quê? O que você acha que o salário do pecado é o quê? Sim, quem que faz isso? A morte. Quem que promove a morte? O maligno. O que o maligno usa para promover a morte? Demônios, né? Vamos lá então. Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer a carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Ou seja, todo aquele que na sua postura tem autoridade, tem um orgulho, se vê melhor do que os outros, se vê, sim, a esses que ele está
nomeando a razão, né? E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que, com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Só vinculando, gente, há muita especulação a respeito disso. Sabe, marca da besta na mão e na testa. Mão, obras. Aqueles que praticam a obra da mão, sim, são considerados espiritualmente como dela. Aqueles que testemunham, testa, dão testemunho dela, falam coisas como tais a respeito das particularidades dela, como, por exemplo, ela mesma falando, sim, tem sua marca na testa, porque dão testemunho dela, né? E nesse contexto, gente, deixa eu ver aqui. Ó, imagem dela. No Apocalipse fala muito a respeito da imagem dela. O que é a imagem da besta? É o mal configurado na pessoa. É a pessoa que se vê maligna e se acha, sim, tá certo, eu sou assim mesmo, eu sou mal. Pronto, é a imagem da besta, né? Porque, gente, demônios são espíritos, não tem feição de pessoa. A monstruosidade está na pessoa que serve a eles. Esse sim tem características, feições, sim, do próprio maligno, do próprio, enfim, da besta, entende? Então, o que é a imagem da besta? Aquele que serve aqui. Pronto, simplesmente isso. Da mesma forma, o que é imagem e semelhança dos filhos de Deus, ou de Deus, ser a imagem e semelhança de Deus? Aqueles que são semelhantes a Jesus Cristo, né? Vamos ver, tá. Versículo 19. Versículo 20. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, para queimar com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Entenderam? Então, uns foram lançados no lago onde está queimando fogo e enxofre, e outros ficaram lá sofrendo, sendo comida de demônios, né? Na mesma razão em que podemos voltar lá ao texto inicial, em que havia um processo, né? Uma vez que ele se prostrou a Jesus, né? Jesus o libertou, ele ficou livre, ficou justificado, os demônios foram para quem? Para os porcos, né? E os porcos se lançaram no lago, entende? Por que será que se lançaram no lago? Será que porque estavam contentes, estavam agradáveis, estava muito gostoso, enfim, nossa gente, que lago bonito, vamos lá, tá calor? Não, diante da aflição, né? E a gente pode ver hoje, gente, pode ver hoje, como está a aflição das pessoas, né? Como está o humor queimando nas pessoas, né? Como está o lado irado das pessoas aflorado assim, em toda e qualquer circunstância. O que significa isso? Ausência de paz, o que então? Uma irritabilidade, como a dos porcos, que para tentar um alívio, correr para o abismo, correr para o lago onde está queimando fogo e enxofre, enfim. Porque as pessoas estão tomando atitudes como fuga, que depois se veem mortas, se veem como mortas. Por que razão? Espírito Santo não, o Espírito Santo não faria nunca isso. Se não é Espírito Santo, é quem então? Demônios. Tá, vamos lá então. Outro texto, só para dar mais força a essa argumentação aqui. Eu vou lá em... deixa eu ver. Só para contextualizar esse mecanismo espiritual, eu vou aqui... tá.
Mateus capítulo 25, parábola dos talentos. Tá. Pois, do capítulo 25, do 14 ao 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Versículo 22. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Versículo 24. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo, escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei, ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem aos que têm 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Deve ver, mas o que tem a ver talento? Gente, dinheiro é de Deus? A Sagrada Escritura nos fala. De quem é essa moeda? Tá vendo a face de quem? É de César, né? Dê a César e dê a Deus o que é de Deus. Né? Deus dá o quê? Vida. É o Deus da vida. Você sabe que uma das particularidades de ter vida e vida em abundância é ter paz. Né? A gente está vendo um cenário em que as pessoas estão perdendo a paz. Em contrapartida, aqueles que estão sendo oprimidos e falam: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, cultivam mais em si essa força de paz. É ou não é que a virtude, para se ter paz, a paciência, como se cultiva a paciência, se não quando você é cobrado por ela, quando você tem que esperar, por exemplo, 10 dias para comprar um botijão de gás? Né? Quando você tem tudo na mão e de repente é cobrado para esperar um pouquinho, você se irrita. Estamos vendo nos dias de hoje pessoas se degladiando, né? Mas aquele que se exercita em paz, em paciência, característica do fruto do Espírito Santo, em benignidade, ver coisas boas em tudo, longanimidade, paciência, alegria, contentamento, fidelidade, domínio próprio. Como é importante o domínio próprio, né? Em outras razões, como está escrito lá em Galatas 5:22, né? Esse sim, se aderem nele à paz, que é uma força de Deus, que Ele nos dá para vencer os dias maus.
Porém, em contrapartida, aqueles a qual se abdicam das razões de paz, onde estão entrando os demônios, estamos vendo o cenário, estamos vendo os telejornais, é impossível ver os telejornais diante do que está acontecendo nesse cenário. Então, tá, o que tem a ver quando ele fala, olha, portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Tire a paz dele, porque Deus pode dar o quê? Paz, que é de Deus. Vida, que é de Deus. E teor de vida é paz, né? Então, a paz sai dele, o que sai dele? Na verdade, o Espírito Santo dele não entra um monte de demônio que estava naquele que estava sendo oprimido. Entende? Então, os demônios saem daquele que estava sendo oprimido, como por exemplo no texto inicial, aquele processo, entra nos porcos, entra no imundo, aquele que está oprimindo, né? Na realidade de hoje, né? Então, um recebe mais paz e o outro uma grande tribulação, né? Tá. Então, quanto ao servo inútil, lance-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, como por exemplo no lago está queimando fogo e enxofre, né? Tá, só contextualizando. Tá, e como cultivar o talento? O que Deus nos falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pronto. Isso é todo como se fosse o título do livro, Como Cultivar os Talentos. Né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tá, vamos para outro texto. Então é Romanos 8, vou ler o capítulo inteiro. Vida no Espírito, Espírito Santo, né? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é naquele contexto onde o processo foi liberto, ele aparece como? Em perfeito juízo, justificado, né? Perdoado, né? No contexto em que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre. Agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os que estão em Cristo Jesus. Quem são esses? Como, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala, se crucificado com Cristo estou, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Ou seja, se estou sofrendo como ele sofreu e ainda busco fazer o que ele fez, falando, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, é mais ou menos esse ambiente, esse cenário, esse contexto. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Qual é a lei? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, qual é a lei de Jesus? Como Deus nos perdoa, ou seja, o julgamento é atribuído pela lei. Como Ele nos perdoa? Né? Como? Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles é a misericórdia. Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Pai, e perdoa-nos igualmente aqueles que têm nos ofendido. Nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Pai, se eu perdoar, o Senhor me perdoa. Se eu não perdoar, se eu não perdoar, o Senhor não precisa me perdoar. Eu continuo sendo escravo daquele que quer matar para destruir. Enfim, é esse cenário, a lei de Jesus Cristo, na misericórdia. Então, vou ler novamente aqui, ó. Porque aquilo que a lei não podia fazer porque a lei do Espírito da vida, o que é misericórdia, em Cristo Jesus, o que Cristo Jesus é, misericórdia, livrou você da lei do pecado da morte. A lei do pecado da morte, qual é? Pecou, morreu. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, ou seja, da ira da carne, não é? Da exaltação da carne, ou seja, da altivez, da ausência de misericórdia, da ausência de humildade, né? Por conta da fraqueza da carne. Isso Deus fez enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, para nos ensinar misericórdia, não é? Vamos lá, peraí. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez para nos ensinar, tá? Enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa.
Quando Cristo veio, o que falavam dele? Ele é pecador, ele se alimenta com pecador, está endemoniado. Todo mundo achava isso dele. Ao saber que ele ficou sozinho naquele madeiro. Por que razão ele ficou sozinho? Porque todo mundo gostava dele? Não, todo mundo odiava ele. Né? Ou seja, por que odiava ele? Qual foi o argumento dos escribas e fariseus trazendo para Pilatos para o crucificar? Ele é um falso, um blasfemo, né? Fala blasfêmias, né? Ele é um falso, ele é um perigo, né? Vamos lá. Então era, enfim, tá, em semelhança de carne pecaminosa, porque todo mundo ouvia como, enfim, podemos ver a pior pessoa do mundo hoje. Todo mundo via Cristo como aquilo, um falso, um blasfemo, né? Tá, semelhante de carne pecaminosa. No que diz respeito ao pecado, sim, esse é um pecador, ele se alimenta com pecadores, né? E assim Deus condenou o pecado na carne. E assim Deus condenou o pecado na carne. Como é que é condenar o pecado na carne? Aquele que é misericordioso, humilde. Os demônios saem nele e vai para onde? Vai para aquele que cultiva a carne. Condenou. Tá. Depois vai para o lago onde está queimando fogo e enxofre. Como que vai findar tudo isso? O mal vai findar com o próprio mal. Ou será que vai ter alguma chance para aquele que não é misericordioso? Não, pecou, morreu. Só vai ficar os misericordiosos. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Exigência da lei. O amor está acima de toda a lei. A misericórdia está acima de toda a lei. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fruto do Espírito? Amor. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, que é a misericórdia, nem mesmo pode estar. Portanto, os que são na carne não podem agradar a Deus, porque não são misericordiosos, não são humildes. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não está em Cristo, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Opa, que forte isso! Como é que é? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se não é dele, é de quem então? Opa, é preocupante. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, que é a misericórdia. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, Espírito Santo, Espírito de Deus, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Que Cristo falou? Mas vou deixar o Paráclito, o Espírito Santo, para o auxiliador, o Consolador para auxiliar vocês. E esse é o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, Espírito de Deus, Espírito Santo. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, como os porcos. Mas, se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, o orgulho, cultivar em si o domínio próprio, não se tornar altivos, buscadores de conflitos, intrigas. Deixa eu ver. Perdão, deixa eu ver. Tá. Opa.
Tá. Se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente viverão. Ou seja, como é que é? Aquele que buscar salvar a própria vida era perdê-la. Aquele que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la. Como é que perde a vida, a minha vida, meu contexto de vida, os meus desejos de vida, os meus anseios de vida? Como é que eu me abdico? Muitas vezes sendo privado, desprezado, humilhado, se tornando humilde. Como é que nasce de novo? Morrendo para o orgulho e nascendo para a humildade. E sim, Cristo terá face para você. Ou seja, vou ler aqui novamente. Ó. Tá. Então, mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, o orgulho, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Opa! Filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma no nosso íntimo que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, sofremos. Se sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Tem que sofrer, é o que está se falando aqui, não é coisa simplesmente da minha cabeça, não. Estou lendo a Sagrada Escritura. Romanos 8, versículo 17. Está lá. Tá. Agora, versículo 18. Está intitulado assim: o sofrimento do presente e a glória futura. Vamos lá. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento de novo tem que sofrer. É o que está falando aqui. O sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ardente expectativa. Como está queimando, como se estivesse queimando, sim. Como, por exemplo, sendo o ouro purificado no fogo, purificado, sendo separado, sim. Ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, né? Assim como separa o trigo do joio, assim quando se revela o joio e por sim, consequência, se revela o trigo, né? Assim como o ouro é separado das suas impurezas, no sofrimento, na dor, do fogo, né? Vamos lá. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nossa, isso aqui é muito impactante, forte e ímpar, singular na Sagrada Escritura. Pois a criação está sujeita à vaidade, não só para a própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. É ou não é? Que aquele que está sendo oprimido, desprezado, humilhado, injustiçado, a razão que o faz estar nesse lugar é de vindo de outro, que se coloca com poder sobre ele. Não lemos anteriormente quem é que a carne que os pássaros vão se alimentar? Dos reis, dos comandantes, daqueles que se colocam acima dos outros e que humilham e desprezam e perseguem. Enfim, e todo o cenário de dor que é causado pelo Filho de Deus é causado por quem? Por opressor, movido pela carne, né? Pelos demônios. Porém, o que acontecerá? Aqueles demônios que o governam se alimentarão da carne dele e ele terá que correr para onde? Para lá onde está queimando fogo e enxofre. O que significa isso no contexto físico? Né? Como vincular esse contexto espiritual nesse contexto físico? É o que a gente está vendo na televisão, gente. É o que está acontecendo.
A consequência do mal é o quê? É o que vocês estão vendo. Vamos lá. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, como que ocorrerá essa libertação? Claro, o mal se findará, né? Com aqueles que praticam o mal. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora. É ou não é? É angustiante ser humilhado, desprezado, privado, perseguido, injustiçado, né? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Quando se fala, gente, né, esperar é suportar. Como Cristo nos ensinou a fazer isso, Ele não suportou tudo caladinho? Ele é o nosso professor, é a nossa referência, né? E depois devolveu o mal com o bem. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o trajeto para sim sermos considerados filhos de Deus, né? Tá. Da mesma maneira também versículo 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe quando é aquela hora, quando realmente a única coisa que sabe fazer é chorar? E o seu coração, o som que emana do seu coração, não é som verbal, mas é um som que Deus escuta. Gemidos inexprimíveis. Não tem expressão verbal, mas é o próprio Espírito Santo orando em você. É ou não é que muitas das vezes, quando você estava em lágrimas, você achou que você não ia aguentar? E com razão, você por si só não conseguiria mesmo se não fosse Ele pegar você no colo e caminhar com você. Então, normalmente, gente, sabe, quando a gente é movido de uma circunstância assim que a gente se abre o chão e a gente não consegue mais, e a gente chora, e depois se levanta e vai para cima e continua, pode saber que é a mão de Deus te levantando, te ajudando, te pegando no colo e caminhando com você. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente. Só quero contextualizar aqui, tem uma parte, deixa eu ver onde está, que fala, Jesus falando com Pedro, e Jesus fala mais ou menos assim: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. O que significa peneirar vocês como trigo, separar o joio do trigo? Como se faz isso? O cenário que estamos vivendo, né? Os opressores, joio, e aqueles que estão sendo oprimidos e falando, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, o trigo, né? E Jesus fala assim: eu orei para que vocês suportassem, para que vocês tivessem força para suportar, né? Então, quem é Jesus nesse contexto? O Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Auxiliador, aquele que nos dá força para continuar. A Sagrada Escritura nos fala, para o homem é impossível a salvação, para Deus nada é impossível. Tá, versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, quando você está chorando, fica tranquilo. É Deus orando por você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, até mesmo a dor.
pois, aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, ou seja, a imagem e semelhança de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, o Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Sim, ele é o primeiro, a nossa referência. Antes dele não sabíamos como se portar, mas com ele sabemos agora. E o último, a última pessoa, o último vaso do oleiro, semelhante a ele, esse será o último, né? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Nesse contexto, somos predestinados, né? Ou seja, está tudo escrito e determinado antes da gente nascer, predestinados. Uma vez que Cristo falou, vou buscar todos aqueles que o meu Pai me confiou, já tinha confiado a Ele, todos, e Ele vai buscar todos, não vai deixar nenhum para trás. Versículo 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, continuadamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que significa isso? Selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo mora, habita e não deixará nunca mais. Quando Deus selou, gente, está selado, tá? E o que você tem que fazer para chegar a ser selado do Espírito Santo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só se referenciar nele, sim. No contexto em que, como é que pode? Então quer dizer que o Espírito Santo nunca mais vai ser dessa pessoa. Se ela pecar, ela pede perdão, mas Deus não vai abandonar ela, né? Ao ponto de que Deus vai incomodar tanto essa pessoa para voltar e pedir perdão. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, a vida não é nossa mais, é dele, tá? Gente, vocês acham que os corpos, como se fala, corpos incorruptíveis herdaremos? Você acha que nós vamos chegar lá sem ter essa responsabilidade de ser como um corpo incorruptível aqui? Você acha mesmo que Deus vai correr o risco de entrar uma laranja com um pouquinho de fungo lá, ou um pão com um pouquinho de fermento lá e levedar toda a massa? Não. Então quer dizer o quê? Tem que ser incorruptível? Tem. E uma vez que o Espírito Santo habita, é Ele que manda. E quando Ele fala que nada vai separar do amor de Deus, é pura verdade, é Deus que está falando. Entende? Então, gente, a nossa busca é para sermos igual a Jesus. Suportarmos como Jesus suportou. E sim, uma vez eleitos, filhos de Deus, pronto. Está tudo tranquilo, o Espírito Santo está habitando em você. E pode ficar sossegado, que nem uma criança dormindo no braço do pai. E na real, gente, o filho de Deus deve sentir como uma criança dormindo no braço do pai, uma criança recém-nascida. E esse é o nosso propósito de vida. Porque não é bem verdade que a gente deve morrer para nascer de novo?
como consiste isso na nossa vida física aqui? Sabe? Eu penso, gente, que normalmente a idade espiritual mais idosa que uma pessoa está, geralmente na sua adolescência, na sua juventude, quando ela não tem nenhuma responsabilidade por nada e ninguém. Por quê? Até então ela só recebeu e não doou nada. Mas quando ela passa a doar, a amar, se ver responsável por alguma coisa, alguém, a obra de Deus começa a ser edificada nela. Então, creio eu que a fase mais cruel da vida da pessoa é quando ela só recebe no auge da sua vida, que só recebeu. Dá um carro, pai, toma, vai lá, pega lá. Haja vista a conduta desses, né? Mas quando ela se torna pai, e daí vai, né? Trabalha, não para si, mas para com seu filho, para com a sua esposa, e aguenta a tormenta, e trabalha, e é fiel ao teu fim. Espiritualmente, o fim dado, essa fidelidade de cuidar dos outros, de amar, é ser como uma criança nos colos do Pai. Sim, voltar a ser criança. A Sagrada Escritura nos fala que bem-aventurados os pequeninos, porque o reino do céu é dele, e ninguém vai entrar no céu se não for como desses meus pequeninos, é pura verdade. Então, como se tornar pequenino, sendo cuidado por Deus, sendo filho dele? Amando, se doando, sendo oprimido, perdoando, sendo humilhado, perdoando, sendo injustiçado, perdoando. E Deus terá de si como filho nos braços dele. A saber, quando se fala lá em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe, eu creio, o que é mais importante para Deus, que é pai? Você perguntar para um pai, o que é mais importante para você? Ele vai falar seus filhos. Para Deus, que criou a paternidade, é a mesma coisa. E como um pai cuida do seu filho no momento de perigo, nos braços, no colo? E como Deus cuida dos seus filhos no momento de perigo, nos braços, no colo? Ou seja, quando se fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você, que para Deus é um bebezinho, e Ele segura e cuida dele com todas as razões. E descansa à sombra do Onipotente, e descansa, confia, fica tranquilo, porque sabe que um papai está protegendo você. Né? Para esses é a promessa. Por quê? Sendo filho de Deus, quem cuida é Deus, não é? Enfim, né? Essa é a razão para que aqui viemos, para voltarmos a morar com o Pai, sendo filho deles, herdeiro, co-herdeiro da glória dele, né? Sermos filhinhos pequeninos de Deus, como criança no colo do Pai. Essa é a razão de tudo, que Ele criou todo esse universo. E tudo, gente, tudo mesmo, até as trevas Ele criou sim, para separar o joio do trigo, para esse levar tanto tapa na cara e perdoar tanto, que sim, você foi fiel até o fim, você é meu filho, meu eleito, agora você está no meu colo e usufruirá da minha glória. Exatamente esse o contexto de tudo, né? Assim, termino aqui minha meditação, agora eu vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, te glorificamos, Senhor. Sim, porque podemos te chamar de Pai. E sim, aos seus filhos tu és fiel e justo para cumprir o papel de Pai, para ser Pai. E tu, que é o Todo-Poderoso, que criaste a figura da paternidade, tu é perfeito na tua paternidade, Deus, no teu cuidado, na tua glória, na tua majestade, no teu poder, Senhor. Glorioso és tu, Senhor. Nós te adoramos, te glorificamos, Pai, pela tua bondade, pelo teu cuidado para com teus filhos. Glorificado és tu, Senhor. Pai, vede, Senhor, como muitos dos teus predestinados filhos estão hoje,
como aquele possesso, Senhor, sendo coagidos pelas razões malignas das trevas, da carne, que busca cegar os teus filhos e afugentá-los e machucados. Sim, muitos deles estão se vendo como um cordeiro abatido, ferido, sem forças para se levantar, ó Deus. Machucados, coagidos, feridos, cegados pelas trevas, pela malignidade, Senhor, pela carne, ó Deus. Num contexto que salvação para o homem é impossível, mas para ti nada é impossível, Deus. Num contexto, ó Deus, que num tempo em que a tua igreja estivesse derriçada, sem força para se levantar, como contextualiza a profecia de Joel capítulo 2, que haveria um grande derramado do teu Santo Espírito para reavivar a sua igreja, para avivar a sua igreja, num contexto que Cristo viria antes do tempo, senão nem aqueles que eram para serem salvos se salvariam se ele não viesse. Num contexto que Cristo é o nosso Salvador, o nosso bom pastor, aquele que pega aquela ovelhinha machucada, ferida, coloca nos seus ombros e segue. Num contexto que Jesus Cristo viria da mesma forma como foi, em espírito, quando ele falou: Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. E nos confessou que deixaria o Espírito Santo de Deus para nos auxiliar, nos consolar, nos ajudar. Em testemunho que estamos vendo um cenário fidedigno, conforme diz a sua Sagrada Escritura, como vale de ossos secos. Como está a tua igreja? Quem é que herdará a tua glória, ó Deus? Quem, Senhor, se não for tu, vim, Senhor, restaurar a tua igreja, ó Deus? Se não for tu pegar esse teu cordeiro ferido, machucado, levar para a sua casa, fortificá-lo, alimentá-lo, ó Deus. Assim, se é do teu querer, ó Pai, se é do teu agrado, se tu vê que é o momento oportuno, ó Deus, eu profetizo em nome de Jesus, que se cumpra a tua vontade, que se cumpra a profecia de Joel, capítulo 2, que haja um grande derramado do teu Santo Espírito e que Cristo venha, Senhor, venha fortificar, alimentar, tirar as traves dos olhos dessa ovelha que foi cega e por isso se dispersou, e por isso se machucou, Senhor, caiu, foi presa fácil para o lobo, ó Deus. Que Cristo venha salvar essa ovelha, fortificá-la e levá-la até a ti para a tua glória, ó Deus. Pois somente pela graça do teu Santo Espírito, em testemunho que para nós isso é impossível, mas para ti nada é impossível, ó Deus. Assim clamo a ti em nome de Jesus pela tua misericórdia, Pai. Em testemunho a sua infinita misericórdia de Pai, que está esperando o teu filho voltar, teu filho pródigo, por amor ao seu nome, ao nome de Jesus, que tanto sofreu naquele madeiro e falou a ti, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele que tinha clamado a ti 3 vezes, Pai, se for da tua vontade, por favor, afaste de mim esse caso, mas seja feita a tua vontade. Foi feita a tua vontade, porém no finalzinho, o teu filho, único e sem culpa alguma, sentindo-se abandonado até mesmo de ti, clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Em razão desse nome, Senhor, desse nome de Jesus Cristo, que sim, sofreu calamidades por nós, por esses que estão sofrendo hoje, ó Deus. Em testemunho a esse nome, em razão do meu sacrifício de alma, por causa do teu nome, para que se cumpra a tua obra, ó Deus, meu serviço a ti, ó Deus. E conforme a tua boa, perfeita, agradável vontade, ó Pai, eu profetizo em nome de Jesus que haja um grande derramado do teu Santo Espírito sobre a face da terra,
para avivar a tua igreja, para fazer desses ossos secos que são teus filhos num poderoso exército para a tua glória, para a tua seara, ó Deus. Em testemunho que os trabalhadores são poucos, peça ao Pai mais trabalhadores para essa grande seara. É o que eu clamo a Ti em nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Em testemunho que Tu és um Pai fiel e nunca abandonará um filho Teu, ainda que a mãe que amamenta seu filho do seu ventre abandone, Tu nunca abandonará. Todos esses que estão feridos, caídos, machucados, Tu nunca abandonará. Tem compaixão dos Teus, ó Deus, dos Teus que estão sendo maltratados, Senhor, violentados, agredidos, Senhor. Tenha compaixão dos Teus pequeninos que estão sendo abusados, desprezados, violentados, ó Deus, esquecidos, oprimidos, machucados, feridos no corpo e na alma, ó Deus. Tem compaixão, Pai. Se não for Tu, quem será, Senhor? Só temos a Ti, meu Senhor e meu Deus. Tem compaixão dos Teus que estão sofrendo calamidades, em testemunho que Tu dá ao Teu Filho a cruz, que Ele consegue carregar. Mas vede, Senhor, como muitos não estão suportando a própria cruz, ó Deus. Se não és Tu nos salvar, quem será, ó Deus? Por isso eu clamo a Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, tem compaixão dos Teus pequeninos, Senhor. Vem nos buscar, Pai. Vem, Senhor, manifesta a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade de Pai, ó Deus. E faz o que é do Teu querer. Move-te, Senhor, nos céus e nas terras, ó Deus, dos nossos corações. E vem e faz o Teu querer, ó Deus. Sim, Pai. Aos pés da cruz do Teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome dos Teus filhos, Senhor. Sim, oferecemos o nosso sacrifício, eu ofereço o meu sacrifício de alma, para que se cumpra a Tua obra, ó Deus, e uno o meu sacrifício de alma a todos os sacrifícios de alma e ou de sangue, de todos aqueles que sofreram por causa do Teu nome, ó Deus, sejam pessoas ou animais, para que se cumprisse a Tua obra, ó Deus, inclusive o sacrifício do Teu Filho amado Jesus Cristo. E suplico a Ti, oferecemos tudo isso, Senhor, nesse altar de louvor e adoração, esses nossos sacrifícios aos pés da cruz, nos pés da cruz do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. Eu suplico a Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, que aceite essa oferta, Senhor, que trazemos a Ti, ó Deus, do nosso sacrifício vivo, de vida, ó Deus, de renúncia, Senhor, morrendo para o velho homem, ó Deus. E, Senhor, mande fogo, se for do Teu querer, Pai, em testemunho à Sua infinita misericórdia, por amor ao Seu nome, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Mande o fogo do Teu Santo Espírito do alto, incendeie esse altar, Pai, e queime essa oferta que trazemos a Ti, Senhor, para que a voz suba uma essência agradável de amor e alegre seu coração de Pai ao saber que a morte do Teu Filho não foi em vão, mas que aprendemos de Ti o significado de amor, ó Deus, e que Cristo, através da graça do Teu Santo Espírito, venha habitar em nossos corações e se cumpra a Tua glória através de Cristo em nossas vidas e através das nossas vidas, e seja feita a Tua vontade em tudo e em todos, através de tudo, através de todos, para que todos se prostrem diante do Teu Filho amado Jesus Cristo, na terra, nos céus e debaixo da terra, e todos proclamem que somente o Senhor Jesus Cristo é Deus, para a glória de Deus Pai. É o que clamamos a Ti, ó Deus. Amém. E Te agradecemos, Te glorificamos, porque Tu és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom, ó Deus. E Te agradecemos porque sabemos que Tu vai fazer o melhor, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Irmãos, como sempre faço, né, em testemunho a Romanos 8:26, que diz que o Espírito Santo ora em nós quando não sabemos como orar, por gemidos inexprimíveis, tendo ao teor literal da palavra, que é verdade, sim,
posso eu clamar ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso pela sua misericórdia conforme a sua vontade, que venha orar através da graça do Santo Espírito em mim, que não sei o que esses que estão orando conosco querem, precisam, os seus anseios, as suas necessidades, e que o Espírito Santo venha orar em mim por eles. Irei eu proferir gemidos que eu não sei o significado verbal, inexprimíveis, e no teor da palavra, que é verdadeira, assim, movido por fé, creio que Deus orará por vocês, né? Assim, Pai, clamo a Ti em nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Venha orar em mim, pela graça do Teu Santo Espírito, para esses que estão orando conosco. Irei exprimir em testemunho, como Romanos 8:26, gemidos inexprimíveis. Movido por fé, crerei eu, acreditarei eu que Tu estarás orando por esses, Senhor. Amém. Norando, Görs menora bervolati migan toy menon toy lorosh. Jora loro menahan kamerore to shigere loro minon loro kan mamma mies nunt. Jora tora to yakare la mena tanur menora shinant. Jora kanur minu tantimi antishmenun membor nutant. Jukante menon tanola berut na relash. Jorta keretimi henore menot. Yor, annemenot naika mas numima borlet non takela dyrus inurat not. Kalminolat shihab helorimin nemikan sushmonur menuatant. Guerminos nantanorminant nekan minant nisnulalat. Gratus ninut marola kenut noemi snion palaurletos. Jor orella kai shor minut. Jat orminanda kai amen nish nonda amera yerukistar la dorminatar. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus. Tchau, tchau.